Ora então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Virtual Grupo Português da Paz. O meu nome é Cláudio Silva e vou estar hoje aqui a moderar a sessão do Roberto. Antes de passarmos ao Roberto, que é para isso que vocês vieram cá, para vermos as coisas boas que o Roberto nos vai mostrar, só fazer aqui um pequeno briefing do que é que temos neste mês de maio de novidades aqui na Paz. Temos aqui para os grupos locais, a Paz está a encorajar angariarmos mais pessoas. Se vocês não fazem parte dos vossos grupos locais, quer em Portugal, quer em Brasil, registrem-se porque existem tipicamente eventos mensais ou de 2 em 2 meses com sessões bastante interessantes e é mais uma oportunidade de terem formação grátis com as pessoas que têm mais contacto muitas vezes com tecnologias que nós não temos e isso ajuda-nos também a crescer e a aprender um pouco mais. Aqui relembrar que em junho vamos ter o Business Analytics Day e em agosto também, mas em duas cidades distintas. Existe ainda está aberto o registro. O Pass Submit já está disponível. Os registros para os 5 dias será de dia 31 de outubro a dia 3 de novembro. O maior evento da PAS a nível mundial, que decorre em Seattle. Também podem registar-se e existe para os registros mais rápidos, até uma determinada data existe também um early bird. Podem aproveitar caso tenham essa oportunidade. Em termos de webinars Virtual Group, temos aqui o nosso webinar de hoje com o Roberto e aqui mais uns quantos webinars que vão acontecer nos próximos dias deste mês. Aqui mais alguns, bastante também de outros idiomas específicos. Estes, como vocês veem, têm vindo a ver, são todos os grupos existentes da Virtual Group da PASS. Vocês podem ir à vossa área do utilizador da PASS e subscrever, juntarem-se aos grupos que pretendem receber as newsletters e estar informados sobre os próximos webinars. Próximos SQL Saturdays teremos um em Nova York, aqui na Europa, em Kiev, e outro na Polónia. Já tinha mencionado noutros webinars, existem também brevemente 3 SQL Saturdays no Brasil, em Caxias do Sul, Rio de Janeiro, que é o mais recente, e há um outro que de momento não estou a me lembrar. Em Portugal estamos à espera a ver se aparece a data para o evento do SQL Saturday do Porto, que normalmente costuma acontecer em meados de outubro. Já sabem, sigam aqui as redes sociais, subscrevam o nosso canal do YouTube para estarem a par de todos os vídeos conforme sejam publicados. E espero que gostem aqui da nossa sessão. Vamos então passar aqui para o Roberto. Roberto. Muito obrigado, Cláudio. Eu vou iniciar a apresentação. Por favor, me avise quando estiver vendo. Ok, já estou a ver. Peço só que escondas aí o menuzinho do lado direito com a setinha, se faz favor. Certo, a cor de laranja. Perfeito. Obrigado a todos por participarem da sessão hoje. O meu nome é Roberto Cavalcante, eu trabalho na Microsoft na equipe de suporte ao Azure SQL Database como um Escalation Engineer. Eu estou aqui em Las Colinas, no Texas, na região de Dallas. O nosso objetivo hoje é explicar como você pode usar o Azure SQL Database para que os seus usuários tenham êxito do ponto de vista de performance, como você não ter problemas de performance baseado no que nós temos visto aqui na equipe de suporte. Hoje a gente vai falar também sobre as limitações e a capacidade do SQL Database e também eu vou mostrar para vocês alguns erros que os usuários cometeram para que vocês, ao final dessa apresentação,
não cometam os mesmos erros e não precisem estar ligando para nós. É um prazer falar com os nossos clientes, mas eu acredito que você vai ficar mais feliz se você não precisar ligar para a Microsoft com um problema de performance na sua base de dados. Como funciona DTU? O que é DTU? Então, no Azure SQL Database, a Microsoft fez uma modificação em como você pode olhar para os componentes de performance de um servidor. No SQL Server, nós temos uma metodologia conhecida, já bastante antiga, de se olhar quais são os componentes do servidor que estão sendo mais afetados por um problema de performance. Então, é comum que se olhe contadores de performance, a quantidade de memória que está sendo utilizada, velocidade dos discos, os IOPS, quanto de CPU se está usando. No Azure SQL Database, nós fizemos uma modificação e quebramos o paradigma de como se olhar os contadores, a performance em uma máquina. Hoje você olha de forma percentual e não mais de uma forma absoluta em quantidade de recursos. Nós quebramos nesses 4 recursos que você está vendo nesse gráfico do lado direito, leituras, escritas, CPU e memória, aonde o percentual de uso é o que vai ser importante para definir se o sistema está usando mais do que ele pode ou deve usar ou não. Eu vou te mostrar nessa apresentação como você vai fazer essa medição. Então veja nesses 4 pilares que tudo é relativo. Então mantenha esse conceito de que é relativo à máquina que você está usando. Vou iniciar com uma carga de trabalho previsível. O que é isso? No Azure SQL Database, você pode escolher que tamanho de base você tem, se você sabe o quanto de recursos você vai precisar. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma base Basic selecionada, que ela tem 5 DTUs, que é o Database Transaction Unit. Supostamente, seria a quantidade de transações que você pode fazer ao mesmo tempo, simultâneas. No AS0, você teria então 10 e não mais 5 transações simultâneas. E assim por diante, eu estou subindo aqui na S2, S3, por exemplo, uma P11, você teria a capacidade de rodar 1.750 transações ao mesmo tempo e ela poderia aguentar essa carga. Na prática, esse número ele varia de acordo com o tamanho do seu registro, a quantidade de dados que você tem nessa base de dados, então não é uma relação 1 para 1 necessariamente. E como é que você vai descobrir? Você vai criar um baseline, onde você vai mudar em tempo real o tamanho daquela base, o tamanho daquela máquina que está sendo o host da sua base, para se adequar à sua necessidade. Então, digamos que você precisa de uma P4. E em determinado momento você vê que os contadores de DTU estão chegando próximos a 100%. Quais são os contadores? Aqueles 3 que eu mostrei inicialmente. Dos 4 que eu te mostrei, 3 são mais importantes. CPU, leituras e escritas. Memória, igual ao SQL Server, não é um problema você tê-la próximo de 100%. Na verdade, quanto mais memória estiver sendo usado, mais rápidas as suas consultas poderão ser executadas, porque o cache de memória vai estar com os dados já não mais em disco, mas em memória, o que faz com que as suas consultas, as suas queries, possam ser executadas mais rápido. E por que isso ocorre? Porque o tempo de acesso a disco é bem maior do que o tempo de acesso à memória RAM. Então,
você quer sempre estar com a memória o mais alto possível para ter um tempo mais rápido de resposta. Já os outros 3 contadores, que você vai estar aumentando ou diminuindo de acordo com o nível que você seleciona da sua base, você vai ter que evitar que ele chegue a 100%. Então, eu vou te mostrar em detalhes como funciona essa monitoração e que impacto tem quando você está no AP4 versus quando você está no AP1, ou no AP2, ou numa Standard, ou até numa Basic. Então, vamos seguir para o próximo slide. Um detalhe importante que eu queria falar também nesse slide é o custo por hora. Quando você muda de um AP1 para um AP2, por exemplo, você vai estar pagando por hora utilizada. Então, isso a gente modifica a forma como se aumenta ou se diminui os recursos que você está usando no Azure SQL Database, porque você vai selecionar, por exemplo, um AP15, na hora que você precisar de uma quantidade maior de recursos de CPU, de leitura ou de escrita. Quando você acabar aquele processamento, que você não precisa de tantas DTUs, basta você mover para um outro tamanho, e aí você passa a pagar por hora, por aquele outro novo tamanho. Então, o que você normalmente vai ver no website de preços da Microsoft, onde a gente tem dividido o custo por hora ou por mês, não se preocupe tanto com o mês, olhe mais para a hora, para que você escolha o tamanho adequado e saiba quanto você vai pagar por hora. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então vamos para o próximo slide e eu vou te fazer uma demonstração de como você pode monitorar esses recursos. Então aqui no Management Studio eu tenho umas consultas que vão te mostrar, por exemplo, aqui, um teste que eu fiz recentemente, há poucas horas atrás, onde eu fiz um select de uma tabela e ele rodou nessa máquina, nessa base que está numa máquina que é do tamanho PRS. Então, deixa eu aproximar um pouquinho. Eu estou na base PRS, que é uma Premium Database, que ela tem uma capacidade de performance de 125 DTUs. Então, nessa PRS, quando eu executei esse comando, os dados não estavam no cache, ele foi no disco, e ele usou essa quantidade de recursos que está aqui. Se você olhar nesse 2,31%, essa foi a quantidade de CPU que foi usada, essa foi a quantidade de log que foi usada, escrito, e o impacto foi, então, percentual, 2,31%. Esse é o DTU. Eu trouxe esses dados usando essa query, que é importantíssima para o Azure SQL Database. No uso do Azure SQL Database, essa é uma das queries mais importantes que você pode ter para ver qual foi o consumo na última hora. Ela reflete o mesmo dado que você vai ver no portal, que eu vou te mostrar também, e só que no formato tabular. No portal você tem o formato gráfico. Aqui você tem o formato tabular, te mostrando esse detalhe. Nessa outra base, que se chama CSS DB1, ela está no tamanho Basic. Então, nós temos o Basic com os mesmos dados que eu tenho numa PRS1, numa Premium. E essa base, olha a diferença no percentual de recursos que foi usado naquele mesmo momento, quando eu rodei essa query. 20% da base de CPU e 12% de Data I/O. Então, nós temos a average de CPU e a average de Data I/O nos últimos 15 segundos. Então, essa medição que você vê aqui na coluna End Time, você vai ver que você tem a cada 15 segundos, então 14, 28, 18,
até 14:28:33. Aqui são 15 segundos. E aqui nós temos, então, a average, ou a média desses últimos 15 segundos. Veja que a mesma query, trazendo os mesmos dados, numa base basic, usou 20% dos recursos de CPU, 12% dos recursos de Data I/O. Deixa eu voltar na PRS e naquela mesma hora, vamos confirmar a hora. Eu rodei as duas simultâneas. 14:28:33, 14:28:35 no caso aqui. Deixa eu aproximar. 14:28:35. Aqui. Nós temos, então, essa quantidade de leitura. Veja que a diferença é enorme. Então, se eu precisasse de mais recursos, e digamos que aquela quantidade de dados que estava em 20% na Basic estivesse próxima a 100%, ao atingir 100% de uso de CPU ou de Data I/O ou de log-write, qualquer um desses três que você tem aqui, nós teríamos um problema de performance na sua base. É bem comum nós termos esse caso de suporte, chegando aqui nas filas de suporte, onde os clientes atingem 100% e toda a sua produção começa a sofrer, porque existe um throttling, onde novas consultas não serão executadas até que a base tenha recursos suficientes. Então, qual seria a ação mais rápida para se resolver um problema desse tipo? Mover para o próximo nível. Então, você sairia de uma Basic para uma S0, ou uma S1, ou S2, ou, se for necessário, uma base Premium. Então, veja a diferença aqui. A mesma query foi executada, mas a quantidade de DTU foi infinitamente menor. Ok. Voltando, então vamos agora para o portal. E aqui no portal, eu tenho essa mesma base, onde você vai ver o percentual de DTU. Eu estou na PRS1, deixa eu aproximar aqui. Essa é a PRS1. E vamos ver, vamos editar esse gráfico. Então, eu vou clicar no gráfico. E nós vamos para editar o chart. Tá aqui em cima, essa opção de Edit Chart, onde eu vou quebrar a DTU em 3 componentes, que é o que vai nos mostrar exatamente o que aquela query, a sysdmdb Resource Stats, está mostrando. Então, eu vou desmarcar DTU e vou marcar aqui do lado direito CPU, Data I/O, Log I/O. Esses são os 3 componentes mais importantes para nós observarmos. Eu vou mover de past hour para today, para que a gente possa ver naquele momento em que eu executei a consulta. Como é relativo, você vai ver que o gráfico vai ter uma representação pequena, porque foi muito pequeno a quantidade de uso. Voltando lá no Management Studio, foi de apenas 1,65%. E agora, outro ponto importante que nós recebemos muitas chamadas para explicar por que esse gráfico vai nos mostrar uma quantidade tão menor do que o que aconteceu na última hora. Então, voltando aqui para o Management Studio, olha essa query aqui, Select Star from Sys Resource Stats. Eu estou dentro da Master Database. Então, deixa eu executar essa aqui. sysdmdb from Sys Resource Stats dentro de Master. Então, deixa eu mover para Master Database.
Enter. Outro truque que eu queria ensinar para vocês, você pode mudar na própria janela do Management Studio, escrevendo o nome da base e apertando Enter. Não sei se você notou, mas quando eu cliquei no drop-down, eu não tinha essa lista de bases. Por quê? Quando eu estou dentro de uma base que não é a master, eu não consigo ver as outras bases. Então, para mover de uma base para outra, você digita o nome da base e tem que apertar Enter. Ok, então vamos executar essa consulta. Eu vou pegar todas as bases e ele vai me dar os detalhes desde aproximadamente 15 dias atrás. Então, tenho dados desde o dia 2 de maio de cada uma das bases que eu tenho nesse servidor. Eu vou fazer um scroll down para chegar aqui nesse momento às 15 e, vamos recordar, 14h28 e 35 segundos. 14h28. Então, aproximadamente aqui. Deixa eu fazer esse resultado um pouco maior para você poder enxergar. 14h28. Note um detalhe muito importante, se você puder anotar isso. Nós temos nessa DMV, na Resource Stats, médias de 5 minutos, não mais médias de 15 segundos. Então, eu vou afastar um pouco para a direita para você poder ver os 3 componentes importantes, que são CPU, Data I/O e o Log I/O. Deixa eu ir para a direita mais um pouquinho. Então, CPU, Data I/O, Log I/O, os 3 importantes. CPU, Data I/O, Log I/O Percentage. Note, então, que por causa dos 5 minutos de diferença, aquele valor que anteriormente me mostrava 20%, aqui ele só me apresenta 2%. Na outra base, na PRS, ele me mostrou praticamente apenas 33,33%. Por que ele não me mostrou o 1 ponto algo por cento? Isso é muito importante, nós recebemos muitos chamados sobre isso, porque nessa DMV, nós estamos olhando para averages de 5 minutos. Na DMV da última hora, nós estamos olhando para averages de 15 segundos. Então, esses resultados são diluídos quando você faz o average, faz a média, num período tão mais longo. Então, mantenha isso em mente, porque vai fazer toda a diferença na hora que você estiver fazendo uma análise de performance. E como é que você pode fazer isso nessa tabela? Bom, se você normalmente, na sua média, você tinha o CPU dessa base, por exemplo, a CSS DB1, deixa eu fazer um filtro por essa base. Então, quando eu voltar aqui no comando do Sys Resource Stats, eu vou executá-lo só me mostrando os dados da DB1. Eu poderia fazer o filtro da hora também, mas tudo bem, vamos lá diretamente às 14h28 do dia 16. E nós temos aqui, então, 14h28, nesse horário aqui, apenas os 2%, mas veja a média anterior, 0,09. Agora a gente está olhando só essa base daqui. E anteriormente eu tinha a CPU bem pequena e, de repente, um uso bem maior. Olha a palavra relativo aqui tendo importância. Relativo a o que eu tinha antes. Então, tudo depende do seu baseline. Então, mais uma vez aqui, a leitura, porque nós precisamos ir a disco para buscar os dados inicialmente. O meu disco estava frio, a minha memória estava fria, eu não tinha nada na memória naquele momento. E é isso que acontece. Você tem uma mudança
naquele momento. Então, mesmo que você não tenha o percentual exato daquela última hora, que no caso a gente estaria olhando os últimos 15 segundos, ainda assim você tem uma variação que vai te mostrar o que é que está acontecendo. Se eu volto aqui para o portal, deixa eu ir lá na base, deixa eu voltar na base, eu vou no meu servidor, então eu cliquei aqui no servidor, vai me listar as bases que eu tenho dentro desse servidor, eu vou na CSS-DB1, que é a base que nos interessa, que teve aquela modificação de 20% na última hora e 2% depois da última hora. Então, vou editar o gráfico para nos mostrar. Vou tirar o DTU, eu vou colocar CPU, percentage, log IO percentage e data IO percentage para o dia de hoje e OK. Vamos ver se o gráfico vai nos mostrar essa utilização naquele momento, que foi às 14h28. E a gente pode ver aqui muito pequeno, quase insignificante. Deixa eu aproximar e você vai ver. Foi esse momento aqui. Eu estou em Dallas, então o meu horário local na hora que eu fiz o teste eram não às 14, que é aquele horário de UTC, mas eram 8h28. Então você vai ver aqui que a representação é mínima nesse momento, 1%, se eu olhar depois da última hora, porque eu estou fazendo o average de 5 minutos. Então, eu espero que vocês tenham anotado esse detalhe. Isso é muito importante para você entender o que acontece. Deixa eu rodar de novo a consulta para você ver o impacto dela nesse momento agora. Então, eu vou executá-la. Não é uma base muito grande. Eu tenho apenas, eu creio que 200 mil registros nessa tabela. Então, não é uma tabela muito grande, mas está me levando aqui 10, 11, 12, tá levando um tempinho aqui para ser executada. Então, ela terminou em 17 segundos, e se eu olhar na última hora, então veja a diferença das duas DMVs. Essa aqui é a SysDMDB Resource Stats, que eu rodo na base, e a outra é a Sys Resource Stats, que eu rodo na master. Então, um é DMDB e a outra é só Resource Stats. Então, aqui na DMDB, se eu rodá-la, eu vou ver os últimos 15 segundos. E eu estou na PRS, deixa eu ir para a base correta, que é a CSS-DB1. Então, execute. Então, você vai ver os últimos 15 segundos. Onde está? Eu rodei na base errada, desculpe. Deixa eu rodar novamente aqui. Eu estou executando na CSS-DB1, veja aqui em cima, que ela está sendo identificada, a CSS-DB1, que é do tamanho Basic. Eu estou rodando o comando com o Select Star, está só fazendo uma varredura completa na minha tabela. Está em 16 segundos, 17, 18. E vamos ver então qual foi o impacto que isso teve no sistema. 27% de CPU, já não precisou mais ir a disco, então veja que o average data I/O foi 0, porque os dados já estão em memória, e a média nos últimos 15 segundos, então, foi apenas de CPU de 27%. Se nós formos ao portal, nós devemos ver em poucos momentos essa mesma representação quando eu mudar para a última hora. Então, eu cliquei em Edit Chart para mudar para Past Hour, ainda vendo os 3 componentes. CPU, Data I/O, Log I/O, OK. E ele vai me mostrar na última hora que impacto aquela uma query teve nos recursos do sistema dessa base, como você pode ver aqui. Deixa eu aproximar. Opa, desculpe. Ctrl 4. Veja, então, que ela está nos mostrando o uso de CPU, que foi de aproximadamente 27%. Deixa eu voltar para o modo de exibição.
Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 4. Beleza. Desculpe a falha aqui com o Zoom It. Eu estou usando o Zoom It para a gente poder aproximar. Então, voltando ao portal, nós temos então esse impacto na máquina que estava com essa base. Se eu for olhar na base, não mais na CSS DB1, mas na CSS DB1 PRS, que eu rodei o comando, onde ele teve um impacto bem menor. Vamos rodar novamente. Então, deixa eu mudar aqui. Se eu fizer o drop down, você vai ver que ele não aparece. Então, eu tenho que fazer underscore PRS, enter. Ele vai mudar o contexto para aquela base. Ele mudou. Eu vou rodar o select aqui. Então, nessa PRS1, nós temos 125 DTUs versus 5 DTUs. Tá? Note a diferença de recursos que vai ser usada nessa aqui. Então, assim que ele acabar, eu vou executar o DMDB Resource Stats. E você vai ver, executar. Você vai ver que ele usou apenas 1,69% de CPU, versus 27% na base Basic. Então, isso é muito importante. Se eu voltar lá no portal, você vai ver que quando eu mudar para a última hora, ele vai apresentar exatamente a mesma mensagem, a mesma informação, só que num formato agora gráfico. Então, ele vai mostrar os 3 componentes aqui. Deixa eu clicar no gráfico para ele abrir de uma forma maior e ele mostrar os 3 componentes. Vamos ver se ele vai carregar para a gente. Bom, enquanto ele está carregando, eu peço que você acredite que assim funciona. Ele vai mostrar os 3 componentes de DTU, que são, nesse caso, os que nos importam: CPU, Data.io, Log.io. Eu estou enfatizando esse detalhe bastante por causa da importância que isso tem para você entender como você faz o troubleshooting de CPU. Então, voltando à apresentação, o que eu te mostrei foi a carga de trabalho previsível, usando bases individuais. Quando ela é imprevisível, como você pode lidar com isso? Então, nós temos aqui um exemplo onde eu tenho uma base standard, eu tenho vários usuários acessando bases diferentes, elas podem ter o tamanho S0, S1, S2 ou S3, mas o que acontece quando você tem um aumento inesperado de usuários, como você está vendo aqui nesse S0, e eles vão além da capacidade da base? Como você pode imaginar, não vai dar certo, não vai funcionar, a base vai causar um problema de performance grande. É aí onde nós temos a opção dos Elastic Database Pools, onde você, então, já não tem mais essa limitação das DTUs, de 10 DTUs nesse caso. Então, nesse pool standard, nós temos 100 DTUs que podem ser compartilhados, nesse exemplo aqui, com 4 bases diferentes. À medida que você tem mais usuários, digamos, no seu portal, na sua aplicação na web, à medida que você vai precisando, você vai aumentando automaticamente, sem a sua intervenção, essa quantidade de DTUs, que agora são chamadas de IDTUs no caso do portal, no caso do pool. Então, veja aqui um exemplo, onde uma base esporadicamente precisa de todos os recursos e normalmente elas estão sendo usadas ao mesmo tempo. Essa é uma opção para quando você tem vários clientes com bases diferentes que não vão usar ao mesmo tempo todos os recursos disponíveis no pool. Então, quando você tem esse cenário, investigue o uso de Elastic Database Pools. É uma excelente opção para quando você pode compartilhar um mesmo servidor com várias bases. Problemas frequentes de performance que nós vemos aqui no suporte global do Azure SQL Database. Têm sido cada vez mais complexos.
Então, nos últimos anos, à medida em que nós estamos fazendo com que o Azure SQL Database se torne mais próximo, mais semelhante ao SQL Server, nós temos problemas cada vez mais complexos. Hoje em dia, os problemas mais comuns são de query tuning, onde a gente precisa ajudar os nossos clientes a melhorar o desempenho das queries deles, olhando os planos de execução, entendendo o que é que está acontecendo. É bem comum ver os query timeouts, então aplicações estão rodando contra a base não tem recursos suficientes e ela gera um timeout de execução. Blocking é outro cenário comum, que se você já trabalhou com SQL Server, você vai notar que são problemas que se encontram com SQL Server. Você esquece os problemas de hardware, de infraestrutura, pois esses estão hoje sob nosso cuidado, a Microsoft cuida disso para você, e então você se dedica a cuidar de problemas com a sua aplicação em si, o seu código. Então, capacidade de processamento, quando você tem um problema de capacidade de processamento, diferentemente do SQL Server, onde você precisaria mover a sua aplicação para um server com mais recursos, com mais CPU, mais memória, mais disco mais rápido, você no Azure SQL Database, você vai no portal ou via código e altera o tamanho da sua base, vai de uma S0 para uma S2, ou para uma P2, uma P6, de acordo com a sua necessidade, e você volta para o momento anterior quando passar aquela necessidade. Exemplo, bancos, no fim do mês, ele está efetuando pagamentos, está recebendo pagamentos, ele tem uma demanda muito maior no início e no fim do mês do que durante o resto do mês. Seria o momento de mover, então, as bases para um tamanho maior, não no sentido de maior em tamanho, mas maior em capacidade de processamento, paga por aquilo que você precisa naquele momento, depois você volta para o tamanho normal do resto do mês ou daquela semana. Outro exemplo, nós temos clientes que nos fins de semana eles têm uma necessidade infinitamente menor do que durante a semana. Então, ou durante a noite, por exemplo, eu tenho clientes que rodam a base no tamanho premium durante o dia e voltam para standard durante a noite, porque não existe uma necessidade tão grande durante a noite. E com isso eles conseguem pagar pelo que usam e economizar bastante no fim do mês. Se a sua aplicação não se adequa a essa necessidade, tudo bem, você pode ainda usar o Azure SQL Database e alterar o tamanho só quando você precisar, se precisar. Outra opção para o processamento que nós temos visto hoje, problemas mais frequentes, é de o uso do Elastic Database Tools, que é você usar o Azure SQL Database como uma base, rodando a mesma base, as mesmas tabelas, rodando em inúmeras bases de acordo com a necessidade, que é o chamado Horizontal Sharding, onde você vai dividir a tabela, por exemplo, do last name, o sobrenome, de A até J, ele vive numa tabela chamada, digamos, clientes, numa base, numa mesma tabela, essa mesma tabela chamada clientes vai ter numa segunda base, digamos, da letra K à letra P de pato. Então, todos esses clientes fazem parte da mesma tabela, mas elas estão sendo processadas por bases e máquinas diferentes. Então, nós temos tido mais e mais casos onde os nossos clientes estão tendo dificuldade de como usar, qual o melhor cenário, como implementar. Então, esses têm sido problemas mais frequentes nas filas de suporte. E, geralmente, os problemas são simples. Simplesmente outdated statistics. As estatísticas não foram atualizadas. Por quê? A pergunta que nós recebemos geralmente é: mas o Azure SQL Database não faz essa atualização automaticamente? Ele não já tem o Auto Update Statistics ligado? Sim, nós temos ele funcionando.
E, inclusive, com os nossos novos algoritmos de implementação do Auto Update Statistics, nas compatibility levels mais novas, 130, 140, eles são mais agressivos e vão fazer esse Auto Update Statistics mais frequentemente. Porém, se você ainda está usando o Compatibility Level 120, 110, 100, ainda existe o algoritmo de atualização, ainda é aquele anterior, aquele mais antigo, que vai fazer o auto-update quando a tabela atingir um nível de modificação de 20% do tamanho daquela tabela, para que possa, então, o auto-update de statistics iniciar. Então, é possível em tabelas grandes, por exemplo, uma tabela com 1 milhão de registros. Você teria que ter modificações em 200 mil registros. Depois que passar de 200 mil registros, é que o auto-update iria iniciar. Então, para alguns clientes, isso pode demorar bastante tempo. E como o Azure SQL Database, que usa o engine do SQL, o motor do SQL, para poder criar os planos de execução baseados nessas estatísticas, é muito importante ainda fazer o update de estatísticas. Então, esses são um dos problemas mais simples. Os missing indexes, que também vão causar um aumento de uso de disco desnecessário. Então, o próprio SQL vai dizer para você, olha, se você tivesse esse índice tal, e te dá o comando para você criar esse índice, você poderia ter uma performance muito melhor. Então, é bem comum a gente ainda ter esses casos nas nossas filas de suporte. E o throttling, que é algo incomum no SQL Server, mas bem comum no Azure SQL Database, porque você só tem até 100% de CPU, Data I/O, Log I/O. Se você chega no 100%, a máquina que está hospedando a sua base vai fazer o throttling para que você não afete as outras bases vizinhas e você não vai ter a performance que você espera. Então, pontos bem importantes para que você não deixe acontecer com a sua base. No Standard Tier, nós temos essa quantidade de DTUs disponíveis, né? Você vai encontrar essa tabela online, e tem também a quantidade de quantos logins, quantos requests, quantas sessões simultâneas você pode ter. E você vai notar que esses valores são bem maiores nas bases Premium. E hoje nós temos também um tamanho de base de dados bem maior, até 4 terabytes na P11 e na P15, como você pode ver aqui nessa parte da tabela. Nós temos também as PRS, as Premium RS, que foram lançadas há menos de um mês, ou aproximadamente um mês, para testes. Elas custam bem menos do que as bases Premium, mas têm uma capacidade bem alta de processamento também, chegando até o equivalente a uma P6, né, da nossa Premium tradicional. Muito útil para os seus testes, pois você vai poder ver como funciona uma Premium, testar no ambiente de teste, sem precisar pagar por hora pelo que você paga hoje numa Premium. Como você vai monitorar o SQL Database? Nós temos ferramentas que são semelhantes no SQL Server ao Azure SQL Database, como, por exemplo, os X-Events, que estão presentes nos dois, as DMVs, como aquelas que eu te mostrei, o SysDMDB Resource Stats, ou Sys Resource Stats, DMDB Exec Requests, todas as DMVs, não todas, mas uma grande parte das DMVs de performance que você usa no SQL Server, você pode usar no Azure SQL Database também. E as ferramentas que são diferentes. No SQL Server, nós usamos as ferramentas do Windows, né, os Windows Tools, que seriam o Perfmon. Você olha nos recursos do sistema, qual a quantidade de memória que o sistema está usando, no próprio Task Manager, quais são os processos que estão usando mais recursos, menos recursos, de disco, de CPU, de networking. Você pode olhar nos logs de evento do Windows, o que é que está acontecendo.
Já no Azure SQL Database, você não tem essas ferramentas, mas você tem as ferramentas do portal, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Você tem também, se você já trabalhou com a Microsoft, no caso de suporte, no SQL Server, é bem comum que nós, engenheiros de suporte, peçamos que você rode o PSS Diag. Essa é uma ferramenta muito poderosa, mas que não está presente no SQLDB, porque nós não precisamos capturar dados sobre o ambiente. Nós usamos, então, o Query Store, que hoje também existe no SQL Server 2016, e que é muito importante, muito usado no Azure SQL Database, para você ver quais foram as queries que estavam rodando em determinado momento e causando o consumo maior ou menor dos recursos da sua base. Então, a gente vai te mostrar, eu vou te mostrar daqui a pouquinho como usar essas ferramentas, algumas delas, mas deixa eu te falar antes desses exemplos de casos que nós temos visto aqui. Então, um cliente me ligou, dizendo que a query dele estava tomando 3 segundos inicialmente, mas agora ela estava tomando mais do que 45 segundos nos últimos 2 dias. Então, eu usei uma ferramenta nossa interna, que é semelhante ao que você vê no gráfico do portal. Aqui você tem as linhas azuis são CPU, as barras azuis são CPU, as barras vermelhas são I/O, de leitura, e a verde é de escrita, o log percentage é escrita. A memória está aí, mas como eu falei inicialmente, não é tão importante. Então, veja que o cliente estava indicando que ele tinha uns picos, ele estava tudo funcionando bem nos últimos dias, mas, de repente, ele estava chegando a 100%. Então, esses picos aqui de 100% estavam matando a aplicação dele. Tudo isso aqui que chegava a 100%, até aqui, ele estava tendo problemas de performance muito ruins. Quando ele ligou para a fila de suporte, eu trabalhei com ele, e nesse momento aqui, nós rodamos algo simples, um update de estatísticas, que subiu a quantidade de CPU que ele estava usando, mas logo após você vai notar que ele passou a ter, depois desse ponto, ele passou a ter um uso médio muito mais baixo do que ele estava tendo anterior. Então, algo bem simples, aonde ele não estava mais chegando em 100%, resolveu o problema de performance com um simples update de estatísticas. Então, esse é um dos casos mais simples que a gente vê na fila de suporte. Nesse próximo exemplo, nós vamos ter o cliente que notou que ele estava com as queries que começaram a rodar muito mais lentas, isso foi no ano passado, e ele, como a maioria dos clientes, vai dizer a mesma coisa, nós não mudamos nada no código. E ele não estava falando nenhuma mentira, era verdade, ele não tinha mudado nada nos últimos 4 meses. Ele não tinha feito nada com a base dele nos últimos 4 meses, nem com o código do website. E esse era exatamente o problema dele, porque ele não estava fazendo nada com a base dele nos últimos 4 meses. Ele deveria estar mantendo a base, mas ele não estava mantendo a base. Então ele estava tendo os timeout expired nesse momento. Aqui ele estava tudo bem, nesse momento que você está vendo a setinha vermelha, mas nesses momentos em que a base dele, em 4 meses, obviamente, ela cresceu, a quantidade de dados diminuiu, houve updates, deletes, a tal ponto em que ele chegou a necessitar de um índice nessa tabela, que isso passou a ser necessário depois desse período. 4 meses antes, ele não tinha problema nenhum, não precisava daquele índice, porque ele não tinha a quantidade de dados necessário ainda. Ele chegou nesse ponto, ligou para a gente, nós fizemos essa análise, notamos que ele estava com essa quantidade de log, de data I/O. Então, quando eu rodei a ferramenta, eu vi essas barras vermelhas e identifiquei que o problema que ele tinha é que ele estava fazendo uma quantidade de leituras infinitamente maior do que ele tinha antes. E, consequentemente, CPU vai ser usado para ler essa quantidade extra de dados. Eu pedi a ele que rodasse a query de
Missing Indexes, ele encontrou uns índices que deveriam ajudar as queries que eram as top consumers, e realmente você pode ver aqui a nova realidade, a CPU dele não passava agora de 30%, porque ele já não tinha necessidade de trazer tantos dados para a memória, não precisava varrer tantos dados, porque os índices vão ser muito mais eficientes do que a varredura da tabela. Outro exemplo. O cliente disse que estava tendo platôs de DTU, nesse caso especificamente de CPU, num momento específico. E ele estava vendo esse mínimo de uso de dados em platôs de 5 horas. Então veja aqui esses platôs de 5 horas de uso de CPU que ele nos mostrou, que eram fora do normal. Ele não tinha essa realidade antes desse período. E ele não entendia o que estava acontecendo. Update de estatísticas não iria melhorar nada aqui. Ele estava mantendo as estatísticas. Não adiantava adicionar índices. Então esse era um problema um pouco mais complexo. E o cliente tinha blocking. Na hora que ele tirou o blocking, veja a diferença. A quantidade de recursos que estava sendo usado antes e olha o que aconteceu quando ele tirou o blocking. Piorou a situação. Por que piorou? Porque o blocking não permitia que ele chegasse a usar todos os recursos do sistema. Quando ele removeu o bloqueio, ele alterou o código dele, fez com que as queries rodassem de forma mais rápida e não bloqueassem uma a outra. Ele então liberou para que as queries usassem mais recursos do sistema. E aí a solução para eles, para sair dessa situação atual de uma quantidade de leituras tão alta, de escritas. O verde é a escrita, como você pode ver aqui, o average log write percent. Então, qual a solução aqui? Subir para o próximo nível. Não tinha como resolver essa situação, se não ir, por exemplo, de uma P2 para uma P4, ou de uma P4 para uma P6. Então, como é que a gente deve fazer o troubleshooting da performance no Azure SQL Database? Sempre faça o update de estatísticas como o primeiro passo. É algo simples que pode te dar uma resposta super rápida em o benefício. Update de estatísticas vai usar mais recursos do seu sistema, então eu sugiro que você, na hora que você for fazer o update de estatísticas, vá para uma máquina maior. Vá para uma P6, vá para uma P11, faça o update e volte. Apesar dela custar $11 mil por mês, por hora ela custa entre 6 e 10 dólares. Então é algo que pode ter um benefício financeiro altíssimo, se você souber utilizar da forma correta. Depois, veja se existem missing indexes. No SQL Database nós temos, igual o SQL Server, as queries das DMVs que você pode rodar para buscar os missing indexes e aplique esses missing indexes de acordo com a necessidade que você encontrar lá. Considere os níveis de DTU maiores ou menores de acordo com a sua necessidade. No momento de crise, não tenha dúvida, suba para uma máquina que tem muito mais performance e desça depois quando você resolver a situação. Não deixe os seus usuários sofrerem sem necessidade. Você tem mais recursos? Dê recursos para eles. Modifique as suas queries, vai ser o próximo passo. Identifique quais são os top consumers, porque no Azure SQL Database, diferentemente do SQL Server, se você tem os recursos sendo consumidos, são suas queries que estão consumindo esses recursos. E, obviamente, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para isso. Engaje o CSS e nós vamos te ajudar a resolver esses problemas. Então, com as ferramentas de monitoração, para fazer essa análise, nós temos os X-Events, está aqui uma forma de você criar um X-Event e consumir dentro do próprio Management Studio. Eu tenho aqui um screenshot também do Query Store e vamos ver se eu posso te mostrar fazer essa demonstração do Query Store. São 11h53 aqui, nós temos, creio que 7 minutos. Então deixa eu te mostrar o Query Store dentro do próprio portal. O portal, eu vou nessa base CSS DB1, que é uma base basic que eu estava usando no exemplo anterior. E nós temos aqui, dentro desse Blade, o
Query Performance Insight. Está aqui embaixo, Query Performance Insight, que eu vou selecionar. Ele usa o Query Store para ver quais são as bases quais são as queries que estão rodando nessa base. E você vai ver aqui as variações de DTU são pequenas, porque eu não tenho usado essa base com frequência. Mas eu posso ver os Long Running Queries. Então eu cliquei aqui em Long Running Queries e ele está me apresentando aqui essa query 1256. Ele traz isso do Query Store, é a amarela. E ela está aqui usando uma quantidade maior do que o normal. Eu normalmente não uso essa base, então é tudo 0, 0, 0. Mas chegou aqui nesse momento e ela usou 11%, que é fora do normal. Então, se eu clico nessa base, o portal vai no Query Store e me traz os detalhes dessa base. Quem foi ela? Simplesmente aquele Select Star from DBO Larger Table que eu rodei anteriormente. Então, ele vai me mostrar quando ela rodou, o que foi que ela fez. E eu posso ver essa mesma informação indo agora para o Management Studio e usando o Query Store. Então, aqui diretamente no Query Store do Management Studio, eu tenho um exemplo. Um detalhe, eu estou usando o Management Studio, a versão mais nova, que é a versão 17, para o SQL Server 2017. Ela é grátis, você pode baixá-la online. É essa versão aqui que você está vendo. Deixa eu aproximar. E praticamente todo mês a gente lança uma versão nova. E para o Azure SQL Database, eu aconselho que você use a versão nova, o máximo, sempre, a mais nova. Ela sempre te traz mais recursos. Então, no Query Store, eu vou apenas mostrar rapidamente o Overall Resource Consumption para deixar um tempo para vocês poderem fazer o Query in Answer. Cláudio, como é que nós estamos de tempo? Seria bom parar agora e a gente responder a perguntas? Podes continuar. Ainda não houve perguntas. Podes continuar com a sessão. A gente continua mais 10, 15 minutos, se a partir também não tiver problema. Combinado. Combinado, então. Então, aqui no Query Store, nós temos esses diferentes relatórios, onde eu posso ver, por exemplo, o por uso de CPU. Então, eu vou nessa base, nessa query especificamente, eu dei um clique duplo para ver que query é essa que está consumindo mais CPU do que as outras. E, obviamente, como a minha base é pouco usada, é esse Select Star from Larger Table que eu rodei hoje. Ele tem esse um plano que está fazendo um Table Scan. Então, se eu quiser ver num período específico, eu vou aqui em Configure, na parte do alto, e eu quero ver, se vocês lembram, no início da apresentação, o horário era 14h28 UTC. Então, eu posso ver aqui no dia 16, às 14 ou 2 da tarde, e vou colocar das 25 às 14h30, para a gente ver as top 25, as 25 queries que mais consumiram recursos de CPU naquele momento. Vamos ver se eu tenho aqui. Ele não está me mostrando dia 16, 2h25. Vamos confirmar esse horário. Talvez tenha sido 35. Deixa eu pôr aqui 45 para a gente ver se foi isso mesmo. Eu acho que foi 35, então. Então, eu tenho aqui aquela uma query que está consumindo esses recursos. A 12h56 exatamente. Então, com isso, você pode ver quais são as queries que estão consumindo os recursos num determinado momento. Você pode ir no portal e ver no portal quais são as queries e pode vir aqui no Management Studio, por exemplo, vou voltar ao portal. Essa aqui eu sabia que era a 1256, porque ele me deu o Query ID, que veio diretamente do Query Store. E eu poderia ir no portal para Tracked Queries. Então, aqui em Tracked Queries, diretamente eu poderia escrever 1256 e apertar Enter.
e ele me traria, então, os detalhes da execução daquela tabela, daquela consulta, especificamente. Você pode, então, nesse momento, ver que a sua query, que está consumindo a maior parte dos recursos, poderia ser melhorada. A minha, por exemplo, está fazendo um select star. Eu poderia estar fazendo, então, fazer um select de cada coluna, colocar um filtro, um where, onde o dado seja aquele ou aquele outro, ou se eu preciso fazer esse select star e ler tudo realmente, se eu estivesse chegando em 100%, qual seria a minha próxima ação? Eu entenderia que essa base não é o tamanho dela, o performance level dela, no caso basic, não seria apropriado, eu iria para o próximo nível, para um S0, e tentaria então remediar esse problema com mais máquina. Eu estaria jogando máquina no problema. Se eu não quiser pagar por essa máquina, então eu posso fazer um query tuning e melhorar essa query para que ela não precise de tanta máquina. Então é dessa forma que a gente faz a monitoração do Azure SQL Database usando o portal, usando o Management Studio com o Query Store, ou, por exemplo, Extended Events, onde eu poderia criar uma sessão aqui de monitoração e ver quais são as queries que estão rodando, ver erros, deadlocks, tem uma série de maneiras de você usar o Extended Events, bem semelhante a como a gente usava o Profiler no SQL Server. Muito bem. Então, quais são as lições aprendidas? Inicie com um troubleshooting simples. Essa vai ser a forma mais eficaz e mais rápida de você resolver problemas de performance. Monitore o consumo desses recursos com as DMVs que eu te apresentei, usando o portal, usando o Query Store. Verifique esse custo versus performance. Se você vale a pena mover para uma base que te dá muito mais recursos por um tempo menor, só enquanto você precisa. E use a ferramenta adequada para você poder encontrar os problemas diferentes. Quais são as que eu sugiro para os tipos de problemas diferentes? Então, se você tem blocking, use o perfstat script, que é um blocking script, qualquer tipo de blocking script. Use DMVs. Até mesmo o SPRU 2, que é bem antigão, mas funciona perfeito para você ver o blocking ocorrendo em tempo real. Então, use ferramentas adequadas para o problema adequado. Se você tem attentions, que são timeouts, né? Uma query está sendo executada e ela atingiu o timeout que você definiu na sua aplicação, como, por exemplo, você faz aqui no Management Studio. Então, se eu quiser acessar uma base, eu posso vir aqui em Options e está vendo aqui o Execution Timeout? Eu posso modificá-lo. 0 significa em tempo indeterminado, mas se você quiser que a sua consulta dure apenas, no máximo, 30 segundos, você altera aqui para 30. Se 2 minutos é o mínimo que você espera que ela rode, então ponha lá 2 minutos ou 2 minutos e meio. Mas no momento em que a consulta atinge esse valor do Execution Timeout e ela não voltou os dados ainda, aí você vai ter uma attention ou um timeout. Use Xevents para identificar quando isso ocorre e você vai saber qual foi a query, quando ela gerou esse timeout, e aí você pode ir diretamente naquela query e resolver o problema dela. Quando você quiser fazer o tuning das queries, use o Query Data Store, né, o Data Store, para ver quais são as queries que estão consumindo mais recursos e trabalhar diretamente nelas, como você pode também usar as DMVs com o mesmo objetivo, para encontrar os top consumers, encontrar os planos de execução que não são mais adequados, e o mesmo procedimento que você faz com o SQL Server on-premises. Perguntas? De momento não temos aqui nenhuma pergunta. Vamos esperar ver se alguém quer dizer alguma coisa. Quero desde já agradecer, Roberto, a tua disponibilidade
e acho que foi uma excelente sessão, muito esclarecedora, principalmente para mim que ainda não tive muito contacto com o Azure. Perfeito. Foi um prazer. Muito obrigado por me convidar. Não? E quando tiveres próximas sessões, já sabes, fala connosco que a gente arranja um espacinho. Combinado. Bom, parece que de momento não há questões. Depois, se houver a posteriori alguma questão, podem enviar para nós ou para os contactos que o Roberto disponibilizou e tentaremos responder o mais breve possível. Obrigado então, Roberto. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.